Irmão, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus e vamos ler alguns versículos neste Evangelho, no capítulo 26, do verso 14 até o verso 25. Em princípio, estes versículos, depois vamos ler mais alguns. Mateus 26, verso 14 até o verso 25, primeiramente. Todos já encontraram? Já? Então, diz assim a palavra do Senhor. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar e eu vou-lo entregarei? E eles pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e dizei: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo o pão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que traíra, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele lhe disse: tu disseste. Agora vamos até o versículo 47 até o verso 50. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande multidão, com espadas, com varas, enviadas pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que traíra tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu lhe beijar, esse o é, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, por que vieste? E então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Capítulo 27, verso 1 assim. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formaram juntamente conselho contra Jesus para o matar. E maquinando o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o havia traído, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Até aqui, irmãos, é um texto bastante carregado de emoção. Tinha eu 1 ano de idade, em 1978, na travessia do Rio Verde, no Mato Grosso do Sul, no Brasil. Houve um dos grandes acidentes ferroviários que abalaram a nação brasileira. A causa do acidente foi um erro humano. Havia um homem que tinha a responsabilidade de cuidar da ponte que fazia a travessia quer de navios, quer de comboios. E naquela tarde ele decidiu sair do seu local de trabalho e foi para um café comemorar com seus amigos o bom ordenado que havia recebido e esqueceu da sua responsabilidade. Já era muito tarde da noite, chovia e já estava bem escuro, e ele já bem passado com tanta bebida já que havia naquela festa com seus amigos, começou a ouvir ao longe, já não tão longe, um apito do comboio. E sai a corrida do bar ou do café
mas já era tarde demais. A ponte não estava preparada para que o comboio pudesse passar. E alguns vagões, né? Palavra estranha aqui, não é? Carruagens, obrigado, não é? Aí não há como errar, não é? Caíram e dezenas de pessoas vieram a morrer. E os gritos daquele homem, naquele ambiente de grande drama e terror, ecoaram na cidade, e ele dizia: ai, se eu tivesse ouvido. Ai, se eu tivesse ouvido o comboio já ao longe fazer os seus apitos. De fato, ele não conseguiu ouvir. E o desfecho final foi uma tragédia. O texto que nós lemos hoje também fala de alguma forma semelhante de uma tragédia. De alguém que teve a oportunidade de fazer boas escolhas, ou de escolher a melhor parte. Alguém que teve a oportunidade de participar de privilégios incríveis. Portas abertas, oportunidades que grande parte de nós gostaríamos de um dia ter tido. Este homem chamava-se Judas. Ele andou com Jesus. Ele caminhou durante pouco mais de 3 anos com Cristo. Comeu, deitou, ouviu, amou as pessoas que Jesus amou, foi amado de Jesus, ouviu cada ensino de Jesus, ouviu cada chamada de atenção de Jesus. Quem de nós não daria o privilégio de não por 3 anos, mas pelo menos por 3 minutos, termos estado fisicamente com Cristo? Quem de nós que pudesse voltar ao tempo, e lá no tempo de Jesus, estar 1 minuto, vê-lo pelo menos uma vez, ao longe que se fosse? Quantos de nós não daria, se calhar, tudo aquilo que temos para ter este privilégio? Mas Judas não escolheu assim. E mesmo diante dessas oportunidades, ele jogou fora todas elas. Todos os privilégios ele lançou fora. Porém, quando se apercebeu, já era tarde demais. E na vida, irmãos, muitas situações que nos acontecem, decisões que tomamos, nos apercebemos delas, e muitas vezes, quando nos apercebemos, já é tarde demais. Já não há volta a dar. Se aquele homem lá no Rio Grande soubesse que o desfecho final daquele dia seria essa tragédia, ele não teria saído do lugar. Ele teria permanecido e cumprido a sua responsabilidade. Mas a vida, ela não nos envia aquilo que nos irá acontecer no segundo seguinte. E por isso temos que estar preparados e vigilantes a todo momento. Quero mencionar algumas situações na vida deste homem. Primeiro, Judas perdeu a maior oportunidade da sua vida. Quero dizer que as oportunidades passam, e muitas vezes elas passam por nós, e quando vamos correr atrás delas, muitas delas não conseguimos apanhar. Elas passaram. Alguém que trabalha conosco, temos a oportunidade de falar de Jesus, e não falamos naquele dia por qualquer situação, e essa pessoa vem a morrer. É uma oportunidade que perdeu-se, que já não há volta. Oportunidade de dizer ao meu amigo, ao meu irmão, ao meu familiar o quanto eu amo, porque eu não sei no dia da manhã o que pode acontecer, ou com ele ou comigo. E as oportunidades passam, e muitas vezes queremos voltar atrás, mas não é possível. E a mensagem de hoje visa nos dar este alerta para que situações na nossa vida não se tornem tarde e que venhamos a nos arrepender. Quando Jesus escolhe Judas e mais 11 homens, segundo os evangelistas, ele escolheu debaixo de muita oração. Jesus foi a um monte e passou uma noite inteira a orar a Deus, para que Deus lhe preparasse 12 homens tementes a Deus, 12 homens que pudessem andar com ele
neste espaço de 3 anos, pouco mais de 3 anos. Judas foi um desses homens, que foi a resposta à oração de Jesus. Judas foi esse que teve o privilégio de ter sido escolhido como um dos 12. Porém, não fez por merecer esta categoria. Judas também era um homem que tinha qualidades excelentes. Judas era o homem que, pelo seu próprio nome, você sabe o que significa Judas? Se você não sabe, eu vou dizer. Louvor. O nome de Judas significa louvor. Que nome lindo. Era escolhido até então pelas grandes famílias. As famílias daquela altura, quando nascia um menino, gostavam muito do nome de Judas porque significava louvor. E ao colocar esse nome, imaginemos das nossas crianças a correrem aqui pelo nosso salão de cultos e nós dissemos louvor, não corras assim, não é? Temos o Carlos, temos tantos outros aqui, não é? Louvor, não faça isso. Louvor, não grite, porque o pastor está a falar. Judas era este homem que tinha o privilégio de ter em seu próprio nome um significado maravilhoso. Um sentido maravilhoso, chamando-o a todo momento de louvor. Tal maravilha que era este nome, que até a própria mãe de Jesus coloca num dos irmãos de Jesus o nome de Judas. E é o livro que nós temos antes do Apocalipse que leva este nome de Judas. Era este homem, irmão de Cristo, filho de Maria e de José. Tamanha a importância e beleza deste nome. O nome de Judas representava bênção, representava glória a Deus. Mas esse homem nega o seu próprio nome. Ao invés de louvar a Deus, ele lança fora a maior oportunidade da sua vida. Deixa-se perder por tantas coisas. Porém, Judas também ainda tinha capacidades que o destacavam entre os 12. Judas é o único dentre os 12 com um ministério específico dentro deles. Ele era tesoureiro daquela igreja que estava nascendo. Não era Pedro, não era João, não era Tiago, não era Mateus, não era nenhum deles. Era Judas que foi escolhido para ser aquela pessoa a ocupar um cargo de tamanha confiança. O único no ministério apostólico com um ministério específico. Era aquele homem que cuidava, possivelmente dotado de uma inteligência acima dos demais. Mateus era cobrador de impostos. Mateus certamente estava à vontade com a parte financeira, mas foi a Judas que foi instituído e escolhido como aquele que iria cuidar, possivelmente pela sua capacidade intelectual de lidar com as contas. Mas apesar disso, ele usou este talento, ele usou essa capacidade de Deus de uma forma errada. E segundo o Evangelho de João, o que é que ele fazia? Ele roubava das ofertas. O coração de Judas estava no dinheiro e não em Deus. É interessante que Jesus, na Bíblia, ele não considera o dinheiro somente como uma moeda. Jesus usa o dinheiro como um Deus. O Deus das riquezas, Mamon. Então, colocar o coração nas riquezas é a mesma coisa que praticar a idolatria para Deus. E Judas tinha o seu coração nas riquezas. Tornou-se um falso bom homem que, de alguma forma, tinha a visão de cuidar dos pobres. Quando aquela mulher, Maria Madalena, naquele jantar, lembram-se desse texto? Em que Jesus está sentado com os discípulos perto da sua morte, aquela mulher vem e quebra um vaso com um perfume caríssimo e valioso. E quebra e de alguma forma unge Jesus. Judas foi o único que disse: que coisa horrível que você fez agora. Não poderíamos nós ter vendido este perfume e termos dado aos pobres? Mas João abre um parênteses aí e diz: não é que ele se preocupasse de fato com os pobres, porque ele era ladrão e ele queria o dinheiro para si. Então Judas, apesar destes privilégios todos, irmãos, ele fez as piores escolhas da sua vida.
Ninguém dentre os 12 desconfiava de Judas. Quando Jesus, aqui no episódio que nós lemos, no capítulo 26, quando Jesus diz, olha, eu quero vos dizer uma coisa. Um de vós há de me trair. Nenhum dos 11, fora Judas, nenhum deles acusa Judas. Todos questionam, por acaso sou eu? Ninguém suspeitava daquele homem. Judas era o perfeito religioso. Era a perfeita ovelha vestida de pele de cordeiro. Era a perfeita pessoa que se demonstrava como um puro e real e genuíno crente, mas que as suas obras, o seu coração e as suas atitudes e decisões levavam de uma forma contrária. Ele, ao invés de louvar a Deus, traiu a Deus. Ao invés de produzir vida de Deus nas pessoas, produziu, de facto, desespero na vida das pessoas por causa da morte de Jesus. Judas viu milagres. Judas viu curas. Judas ouviu Jesus a dizer, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Judas ouviu Jesus a dizer, na casa do meu pai há muitas moradas. Judas ouviu Jesus a dizer, levanta-te e anda. Judas viu Jesus a dizer ao cego, agora vês, vais e caminha e me segue. Judas ouviu Jesus a dizer que muitos me chamarão Senhor e Senhor, mas naquele dia eu vos direi, não vos conheci. Judas ouviu isto tudo. Judas ouviu as bem-aventuranças. Judas ouviu Jesus a chamar as multidões para ele, clamando para que elas pudessem se arrepender, e milhares de pessoas seguindo a Jesus. No entanto, ele mesmo não se rendeu a Cristo. Ele ouviu Jesus dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas ele mesmo nunca foi para Jesus. Ouviu mensagens, ouviu e viu o poder de Deus, mas o seu coração não se entregou genuinamente a Cristo. Irmãos, a grande maioria de nós que está aqui hoje, não é a primeira vez que ouve uma mensagem da Bíblia. Não é a primeira vez que está a ouvir uma pregação. Não é a primeira vez que está a ouvir uma mensagem da parte de Deus que diz que Jesus salva, que Jesus é o caminho, é o único caminho. Ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele. Quantas mensagens o irmão já ouviu dizer que em Jesus está a vida? Quantas mensagens você já ouviu dizer que devemos crer em Jesus para termos a vida eterna? Quantas vezes você já disse, repetidas vezes, João 3,16, e sabe e conhece? Quantas vezes você já ouviu que pertencer a Jesus implica mudança de vida? No entanto, sei que você sabe dessas coisas todas, mas a minha pergunta é essa ao seu coração. O que é que você tem feito com essas verdades que você sabe? Quais as decisões que tem tomado, que te levam e que te demonstram que de fato tu compreendes todas estas coisas? Como você tem aproveitado as oportunidades que Deus te tem dado? Como você tem gerido os privilégios que Deus te tem dado? Se calhar, neste momento, poderíamos estar como Judas, a ouvir e a experimentar e a sentir e a compreender as coisas celestiais. Se calhar você tem um familiar, um amigo que está nesta condição, que ouviu e que participou, mas que neste momento está longe de Deus e longe de Cristo. Se calhar você conhece pessoas que nasceram num lar cristão e têm 50 anos de membresia da igreja, mas será que essas coisas é que nos fazem cristãos? Será que tempo de fé, cargos que ocupamos, é o que nos faz crentes em Jesus? O crente
não praticante, eu ouvi essa semana, não é? Aquela ideia do católico não praticante, não é? E eu vi o crente não praticante. Eu brincava com os jovens que o crente camaleão não é o crente de Jesus. Sabe qual é que é o crente camaleão, sabe? Flávio, lembra-se? Não se lembra? Flávio era mais pequenino, não é? É aquele crente que quando está no mundo, ele é do mundo. Ele se molda como camaleão ao seu ambiente, ao seu habitat, ele se camufla ali, não é? O propósito é diferente, mas é para ele não ser agredido, não é? Para ele não ser posto de parte, ou para ele não correr perigo. E existem nas igrejas pessoas assim, que quando estão com as pessoas não crentes, é muito difícil distingui-la de um crente e de um não crente, porque ela está no meio. Porém, quando esta pessoa está com as pessoas da igreja, no contexto da igreja, parece um anjo ambulante. Não é? Aquela pessoa que é o melhor, é o mais perfeito e busca esta perfeição. Satanás tem enganado muitas vidas, tal como enganou a vida de Judas. Satanás tem enganado muitas vidas na igreja, dizendo que para ser cristão não há necessidade de compromisso com Cristo. Não há necessidade de compromisso com aquilo que é de Cristo. A igreja é do Senhor. A igreja é de Cristo. E ser de Cristo implica estar e pertencer à igreja que é de Cristo. Aquela ideia de que eu sou de Cristo, mas não preciso da igreja, não existe. Não é bíblica. É um engano de Satanás. É um engano de Satanás. Mas Judas não somente perdeu a maior oportunidade da sua vida. Judas cometeu o maior erro da sua vida. Ele traiu Jesus. Segundo a Bíblia, nós fomos criados, inclusive Judas, para louvor de Deus. A vida de Judas tinha um propósito: louvar a Deus. O seu próprio nome significava isso. Naquela altura, como já disse, as famílias colocavam o nome dos seus filhos de Judas porque significava louvor. Por causa da traição de Judas, quantas pessoas os irmãos conhecem com o nome de Judas? É um bom nome para colocar no vosso filho, Rubem e Susana, não? E Pedro? Quantos conhecem? Paulo, Mateus, Tiago. Por que não Judas? Por causa do erro de Judas. O seu erro teve consequências incríveis, né? James, né? Tiago, não é? Não é? Tiago e James. É, Tiago e James, não é? Judas, eu não conheço nenhum. Existirá? Certamente existirá. Mas numa lista de 3 milhões de nomes para o meu filho, se calhar Judas não estaria lá incluído. Porque tratar uma criança, Judas hoje, imagine só uma criança correr aqui, Judas, não faça isso. Não viria à nossa mente logo o louvor. Tudo aquilo que o seu nome tinha propósito de significar, louvor, glória, bênção, tornou-se hoje em maldição. Tornou-se algo não belo. Judas teve a capacidade de tornar algo que fora criado para ser belo no algo mais horrível. E Satanás fez isso na vida dele. E ele permitiu que Satanás fizesse. Jesus pergunta a Judas quando Jesus ensina aos discípulos dizendo: olha, a pessoa que coloca o bocado de pão aqui na minha taça, esse me trairá. E foi Judas que foi lá pôr. E Judas teve a hipocrisia até de perguntar a Jesus: mestre, com a mãozinha lá dentro. Jesus diz, reparem na cena, Jesus diz assim, olha, quando os discípulos estão a perguntar: mestre, sou eu? Por acaso sou eu? Porventura sou eu? E Jesus diz assim: não, é aquele que coloca o bocado de pão dentro da minha taça. Está lá Judas. E Judas, na sua hipocrisia, diz: por acaso, mestre, sou eu? E Jesus diz: tu o disseste. O que tens que fazer, faz-o depressa.
Jesus deu a oportunidade a Judas. E Judas negou. Jesus confrontou publicamente. Judas negou. Jesus, com seu espírito, tocou no coração dele, dizendo: Judas. E ele mesmo assim negou. Preferiu trair Jesus. Perdeu a maior oportunidade da sua vida. Cometeu o maior erro da sua vida. Terceiro e último, recusou a maior oferta da sua vida. Quando Jesus está preso, Judas, naquela manhã, compreendeu o mal que ele havia feito. Ele estava no bar com seus amigos, ele estava lá no café, e ouviu o comboio se aproximar e tentou ir, mas já era tarde demais. Quando ele compreendeu que haviam condenado Jesus, ele diz: eu traí sangue inocente. E foi ter com os sacerdotes, dizendo: olha, está cá as moedas, estão cá as 30. Eu posso dar mais 30 e mais 30 se for necessário, para que vocês voltem atrás. Eles disseram: não temos nada a ver com isso. Isto é um problema teu, Judas. Resolva. E Judas sai dali. Judas poderia ter ido ter com Jesus imediatamente. E teria recebido o perdão de Jesus. Ele poderia ter se levantado dali, porque o texto nos diz que ele retirou-se. Capítulo 27, verso 5. Ele atirou as moedas para o templo. E retirou-se dali. Ele poderia ter ido ter com Jesus. Ele poderia ter procurado Jesus. Ele poderia ter ido reconhecer a Cristo a sua falha. E ter dito: Deus, perdoa. Ele podia ter se arrependido. Porque o arrependimento, irmãos, envolve 3 coisas. Primeiro, o sentido da palavra arrepender-se na língua original é mudar a mente. Arrependimento tem que haver mudança de mente. Arrependimento tem que haver mudança de coração, de emoção, de sentimentos. E terceira parte, arrependimento implica mudança de atitudes. Judas teve 2. Ele mudou a sua mente, ele reconheceu a sua falha, os seus pensamentos levaram a ele ir até ter com os sacerdotes, correndo o risco de vida. Ele reconheceu a sua falha, ele compreendeu a necessidade de mudar a sua mente. A sua emoção, aquele que agiu sem pensar, movido pelo amor ao dinheiro, reconheceu agora que havia feito mal. O seu coração havia mudado. Ele compreendeu que havia traído sangue inocente. Estava arrependido, estava com remorso, estava com culpa. Mas faltou a Judas a terceira fase do arrependimento: mudar de atitude. O que ele deveria ter feito era ter corrido para Jesus. O que Judas faz é correr de Jesus. E o final da sua vida, ele enforcou-se. Ele está morto. Está condenado a viver eternamente separado de Deus. Dispensou a maior oportunidade da sua vida. Cometeu o maior erro da sua vida. Recusou a maior oportunidade da sua vida. Querido irmão e irmã, nós também temos oportunidades de vida. Nós também temos oportunidades de reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros, porque nós também, tal como Judas, também temos feito coisas erradas. Temos cometido pecados, temos feito escolhas que não são as melhores escolhas, andado em caminhos que não são os melhores caminhos. E nós somos crentes, fiéis, genuínos em Cristo. Mas não recuse, irmão.
a maior oferta que Deus te dá, que é o perdão. O perdão apaga tudo. O perdão, quando ele é compreendido, ele amolece qualquer coração. O perdão, quando ele é vivido, ele leva-nos a ter atitudes que nem nós acreditamos que somos capazes de fazer. É esse perdão que Jesus, se Judas o tivesse procurado, ele iria ter recebido. Não importa a atitude de Judas, ele teria recebido o perdão de Jesus. Porque até aqueles que o crucificaram, Jesus orou ao Pai dizendo: perdoa-lhes, Pai, porque eles não estão a entender o que estão a fazer. Imagine a Judas, se ele tivesse pedido com sinceridade. A mesma coisa e o mesmo convite é feito a cada um de nós hoje. Não importa as escolhas erradas que temos feito, não importa os caminhos errados que temos feito. Se calhar você já tomou a atitude de arrepender-se na sua mente, se calhar você já arrependeu-se no seu coração e sente-se culpado, mas não chega. Você tem que tomar uma atitude. E a atitude é chegar-se até Deus dizendo: Deus, eu pequei, eu falhei, eu não consigo vencer este pecado na minha vida, eu não consigo vencer, eu não consigo praticar o teu perdão, Senhor, eu não consigo. Ajuda-me. E você vai encontrar lá da cruz, não jamais crucificado, mas o Rei da Glória. Aquele que vai dizer diante do Pai: está a ver o meu filho, Senhor. Ele está a reconhecer o seu pecado e eu estou a perdoar. Faça isso hoje. Não importa os erros, as decisões erradas. Basta uma decisão certa que fizermos, que todas as erradas deixam de ter efeito. Se Judas, naquele dia, tivesse tido esta atitude certa, todas as erradas cairiam por terra. Se Judas tivesse tomado essa decisão certa naquele dia, se calhar mais pessoas hoje poderiam chamar Judas, e se calhar muitos de nós conheceríamos. Mas ele preferiu não fazer. Eu não sei o que é que você vai fazer com essa mensagem hoje. Se calhar é mais uma que você ouviu, se calhar é mais uma que Deus falou ao seu coração, mas se você não mudar, e se ela não causar alguma mudança, você está a lançar mais uma oportunidade. E depois, ela pode ser tarde. E o comboio cai, enforca-se, suicídio. Você sabia hoje, vi uma notícia hoje de manhã que preocupou-me. Neste momento, há mais suicídios no mundo do que homicídios. Há mais pessoas que tiram a própria vida do que pessoas que tiram a vida de outrem. Por que, irmãos? Porque Satanás tem pesado o coração de muitas pessoas. Sentimento de culpa, amargura, mas sem arrependimento. Remorso somente, mas sem arrependimento. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor.